coisas que eu aprendi por ter começado desde criança no esporte. Bom, o esporte ele ensina muita coisa, ele traz pra gente várias lições, vários aprendizados, ele faz com que a gente evolua muito e desde criança, naquela fase de maturação, eu aprendi muito. Para quem não me conhece, sou o Vitor Magnani, sou atleta profissional e treinador de squash. Trabalho com diversas idades, então comecei no esporte muito cedo, treino competitivamente desde os 10 anos de idade, hoje eu estou com 26, e tenho atletas de todas as idades que trabalham comigo, então eu vejo coisas muito importantes que o esporte ensina desde cedo para as crianças. Estou aqui para dividir um pouco com vocês da minha experiência e também como uma forma de diário, para eu mostrar um pouco do meu dia a dia. Então, já se inscreva no canal e vamos para a primeira coisa que o esporte ensina, talvez uma das mais importantes. O esporte ele ensina muito sobre meritocracia. Então, ele ensina muito sobre quanto mais você se dedica, mais resultado você tem. Então, desde cedo eu aprendi que, basicamente, os resultados da minha vida, os resultados da minha parte esportiva, meus resultados dentro de quadra, eles dependiam muito do meu esforço, eles dependiam muito da minha dedicação. Então, isso eu vejo nas crianças que também trabalham comigo e principalmente lá atrás, foi uma coisa que despertou muito na minha cabeça. Que assim, eu percebia que em competições que eu me dedicava menos, eu tinha um resultado pior. Em competições que eu me dedicava mais, eu tinha um resultado e uma performance melhor. Isso cria dentro do inconsciente de uma criança que às vezes não tem essa leitura naquele momento, mas cria no inconsciente o desejo e a necessidade de fazer mais, de se esforçar mais, de treinar mais, de buscar mais conhecimento, de prestar mais atenção no treinamento, se dedicar mais numa parte física. E isso dá o resultado. Naturalmente, eu que sou principalmente de um esporte individual, não necessariamente isso significa que você vai vencer, mas significa que você vai evoluir. E com o tempo, essa evolução naturalmente traz vitórias. Então, a outra coisa que eu aprendi muito com o esporte é sobre entender e ter paciência com o tempo. Então, entender que o resultado ele vem no longo prazo. Dentro do esporte, você não começa e já ganha, você não começa e já tem performance. Tudo é uma construção. E se você não tiver essa paciência, se você não tiver essa calma, você não vai ter resultado. Você vai desanimar, você vai desistir muito fácil. Então, outra coisa que o esporte me ensinou muito é justamente o poder do longo prazo. De continuar plantando, regando, e isso me daria frutos lá na frente, como deu hoje, aos 26 anos de idade. Uma outra coisa que eu aprendi com o esporte desde criança também, e que naturalmente isso não foi de uma hora para outra, isso não foi logo de início, mas como eu estou desde muito cedo, eu aprendi a lidar com a derrota, a lidar com a frustração, entender que isso faz parte e que se a gente não souber lidar com isso, se a gente deixar essa frustração, essa sensação de impotência, esse sentimento ele vai acabar consumindo a gente. E isso é uma coisa que serve muito para a vida. Eu vejo muitas pessoas que têm uma boa relação com o esporte e que têm o esporte desde criança, em que elas têm uma facilidade maior de lidar com as adversidades do dia a dia. Eu sinto que eu tenho essa vantagem e muito pelo esporte, porque na maioria das vezes, isso até o Federer fala isso numa entrevista, é muito legal, eu venho do esporte individual e naturalmente, ao longo da nossa carreira, a gente mais perde do que ganha. Então,
se a gente não souber lidar com a derrota, nossa cabeça vai para o espaço. Então, é fundamental lidar com a derrota, com a frustração e entender que tudo é parte do processo. Então, ligando até com o ponto anterior, entender que a frustração faz parte de um processo maior e que o longo prazo ele vai sim dar resultado se continuar trabalhando. Então, mais uma coisa que eu aprendi desde criança por conta do esporte foi a lidar com as frustrações. Agora, os próximos pontos, as próximas coisas que eu vou contar para vocês que eu aprendi, eu vou juntar 3 tópicos em um. Fair play, espírito de equipe e respeito. Por que eu vou juntar esses 3 em um? Porque todos eles, para mim, estão interligados. Então, o fair play é basicamente você respeitar o jogo limpo, você valorizar e você praticar o jogo limpo. Espírito de equipe é você ter uma boa relação com as pessoas ao seu redor e criar boas relações e agregar para a vida de cada uma das pessoas que está ao redor, e o respeito é a base de tudo isso. Então, o que eu quero dizer com essas coisas que eu aprendi desde cedo? Primeiro de tudo, o esporte ele dá muita disciplina, ele dá muitos valores. E o valor do fair play, apesar de não ser tão vivo em todos os esportes, apesar de mesmo assim a gente vê muito atleta que não tem esse fair play, o fair play a gente aprende com o nosso professor, com o nosso treinador, a gente aprende na competição, com o árbitro da competição, no meu caso, pela seleção brasileira, com o chefe de delegação, com o treinador da seleção, que no meu caso, no meu esporte, você desejar bom jogo, você acusar se a sua bola for boa ou não, mesmo se o juiz não tiver visto, porque às vezes o juiz não tem a percepção total se a sua bola foi boa ou não. Então, a gente acusa, a gente fala, minha bola não foi boa, minha bola pingou 2 vezes. Isso é fair play. Eu pegar e valorizar uma bola boa do meu adversário, ele acertou uma bola, eu falar, pô, boa bola, parabéns. Ou agradecer, ter o mínimo de educação. Por favor, com licença, obrigado, parabéns. Acabar o jogo e ter um cumprimento. Parabéns pelo jogo, obrigado pelo jogo. Agradecer o juiz, obrigado. E mesmo se você tiver perdido, mesmo se você tiver frustrado, mesmo se você tiver pé da vida, com o juiz, com o seu adversário, não importa. O respeito ao adversário, ao juiz, à organização do campeonato, ao público que está assistindo, a você mesmo e principalmente ao esporte. Você respeitar o esporte é você entender que você sim tem que ter fair play, você sim tem que ter espírito de equipe, você sim tem que valorizar as pessoas ao seu redor. Então, apesar de eu ser atleta e ter sido formado no esporte individual, o espírito de equipe, ele não serve só para esportes coletivos. Ele serve muito para esportes coletivos, mas ele também funciona para o esporte individual. Então, dentro do esporte individual, ninguém faz nada sozinho. Eu tenho preparador físico, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho nutricionista. Eu tenho muita gente ao meu redor que me ajuda. Eu tenho o meu treinador. Tenho muita gente ao meu redor que me ajuda. Patrocinador. Então eu não faço nada sozinho. Então eu dependo 100% dessas pessoas. Se eu não valorizar, se eu não respeitar, se eu não ouvir, o que eu estou fazendo com essas pessoas? Eu não vou aproveitar o que elas têm de melhor para me entregar. Então o espírito de equipe é fundamental para você realmente valorizar quem está do seu lado, ouvir quem está do seu lado e fazer de tudo por essas pessoas, como um time, mesmo que seja num esporte individual. Vamos lá. Para talvez o último ponto que eu separei aqui e que eu acredito ser muito importante. Não é exclusividade de apenas um ponto, de apenas uma coisa,
mas eu vou colocar também tudo na mesma tacada. Dentro do esporte, a gente aprende a se virar sozinho. E eu, desde pequeno, viajando sozinho, viajando com a seleção brasileira, competindo sozinho, treinando sozinho, a gente aprende a se virar sozinho e a ter independência, ter responsabilidade. Eu, desde muito cedo, já tinha minha própria independência, minha própria responsabilidade, já lidava com a minha vida sozinho. Então, você viajar para outro país, quando criança, sozinho para competir, é de fato algo que agrega muito. Agrega muito em vários aspectos, em vários sentidos. No meu caso, me agregou não só na parte da responsabilidade de lidar com tudo isso sozinho, mas também em apreciar a minha própria presença. Então hoje eu curto muito o meu tempo sozinho, o meu espaço sozinho. Eu valorizo muito o meu tempo comigo mesmo, porque desde cedo eu tive que aprender a gostar do momento eu comigo mesmo. E tem muita gente que acaba não curtindo a própria presença e acaba não valorizando a própria presença, sempre tem a necessidade de estar ao redor de um monte de gente, às vezes um monte de gente que não está nem aí, às vezes um monte de gente que não quer o seu melhor, mas essa pessoa tem necessidade disso. E o esporte me ensinou que eu não preciso. Se a pessoa não tem os mesmos objetivos, se a pessoa não tem o mesmo sonho, se a pessoa não vai pagar o mesmo preço que eu não preciso dessa pessoa. Eu sozinho já consigo me virar bem. Bom, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessas coisas, dessas dicas. Acho que todos vocês que quiserem podem realmente levar isso em consideração e tentar, de alguma forma, extrair o melhor disso. Se você curtiu o conteúdo, não deixa de se inscrever. Aqui a gente vai falar muita coisa sobre esporte, lifestyle, rotina de atleta, escolhas, lições. Então, se você curtiu, se inscreve. Eu sou o Vitor Magnani e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!